seu tópico. E eu vou começar falando sobre a colonização. Lembrando que quando a professora deu esse tema pra gente, eu até falei pra ela, professora, a gente vai ter que estudar como se fosse a história do Brasil, né? Desde lá no começo. Então a gente vai falar desde a formação dos Estados Unidos lá atrás. Vamos lá pela colonização. Os primeiros colonizadores foram os espanhóis e os franceses, tá bom? Os espanhóis e os franceses, eles tentaram, assim, colonizar o estado dos Estados Unidos, né? Lá na América do Norte. Só que eles não tiveram tanta força quanto os ingleses. Mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Os espanhóis, antes dos ingleses, os espanhóis colonizaram regiões como a Flórida, fundação de São Agostinho, em 1565, e o sudoeste dos Estados Unidos. E os franceses estabeleceram-se na região do Canadá e no vale do rio Mississippi, na fundação de Nova Orleans, em 1718. Tá bom. Eles queriam, né, colocar a colônia deles lá e tal, mas não deu tanto certo. Então os ingleses, Nova Inglaterra, vieram pra cá, mas foram para os Estados Unidos também, e fundaram as 13 colônias. Eu vou ler aqui, porque são 13, né, a gente tem que ler, dá para gravar as 13. As colônias da Nova Inglaterra. Olha, é inglês. Ninguém sabe falar inglês, né? Massachusetts, Rhode Island, Connecticut e New Hampshire foram as colônias do norte. A economia se baseava na pesca, no comércio marítimo e pequenas fazendas. Já as colônias do centro eram Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, onde havia diversidade cultural e religiosa, e a economia combinava agricultura e comércio. Depois a gente vai ver também por que cada um desses grupos de colônia, né, cada um desses 3 grupos de colônia, tinham essa mercadoria deles, porque determinado campo que eles estavam, um atrapalhou para as agriculturas, então eles tiveram que plantar outras coisas, e outros nem tinham agricultura. O comércio deles era marítimo, com pesca. E as colônias do sul, que eram Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia e Maryland. A economia era voltada para as grandes plantações de tabaco, algodão e arroz, muitas vezes com uso de trabalho escravo. É isso. Essas foram as divisões das 13 colônias. E tiveram as motivações também. Licença, tem pincel para vocês? O que motivou a Inglaterra a fazer a colonização foi a busca pela liberdade religiosa, oportunidades econômicas e expansão imperial. A gente sabe que a Inglaterra, né, a Europa, eles sempre tiveram muita vontade de conquistar vários lugares, né? Sempre estiveram invadindo territórios, etc. Então isso também contribuiu, né, também motivou eles a colonizarem o continente americano. A busca pela liberdade religiosa foram com grupos como puritanos e quáqueros, que fugiram da perseguição religiosa na Europa e buscaram uma nova vida nas colônias. A oportunidade econômica. Muitos colonos procuravam terra e a chance de enriquecer com o cultivo e o comércio. No norte das 13 colônias, boa parte dos colonos que foram para lá, na colônia do norte, boa parte dos colonos que foram para lá foi em busca de emprego, porque o desemprego lá, gente, era muito grande, né, naquela época. E também teve muitos conflitos. Como a gente sabe, também teve aqui, assim que os colonizadores chegaram aqui, já tinha, gente, muito indígenas também. Já tinham muitas pessoas nativas daquela terra. E tiveram muitos confrontos uns com os outros, né? Os ingleses com os nativos, os indígenas. Tanto que tiveram também pequenas guerras, se não me engano. Agora lê um trecho. A expansão colonial levou a uma série de conflitos com as populações indígenas, como a Guerra do Rei Felipe, de 1675 a 1678, e a Guerra Franco-Indígena, 1754 até 1763, que também envolveu franceses e ingleses. É porque tinha os europeus ali. Quais eram os europeus que estavam lá? Os ingleses, os espanhóis e os franceses. Também tiveram guerras entre eles, porque, gente, era uma briga por espaço. Os espanhóis enviaram colonos, os franceses também enviaram colonos e os ingleses. Porém, a colonização desses dois, da Espanha e da França, vocês têm que estudar isso. Obrigada. Não foram tão fortes quanto, né, precisavam. E acabou que os europeus tomaram conta de tudo. Em
ingleses no caso, porque europeus todos eles eram. E agora, a escravidão na colônia, na colonização. Os colonos do sul começaram a trazer africanos escravizados para trabalhar nas plantações. A escravidão se tornou um pilar da economia colonial, especialmente no sul. Como no sul, que a gente tinha visto na colônia do sul, eles também tinham muita agricultura nas colônias do sul, olha. Era a plantação de tabaco, algodão e arroz. Tudo isso com o trabalho escravo. E como aconteceu no Brasil também, a exportação de pessoas, né, para trabalhar e ser escravizadas virou também um pilar da economia naquela época, das colônias aí. E acho que os últimos agora é porque os europeus colonizaram, era porque eles queriam expansão econômica. Quanto mais expandisse, melhor, mais territórios para eles, melhor. E também sobre agricultura, né, a exportação de alimentos para poder aumentar o comércio, etc. E essa foi a colonização naquela época. Oi, gente, meu nome é Ari. Eu vou falar sobre a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Bom, a guerra começou em 1755 e foi até 1783. Estavam representando nessa guerra as 6 colônias da América do Norte e o Reino da Grã-Bretanha, que atualmente é a nossa Inglaterra. E os colonos estavam lutando por sua independência do governo da Inglaterra, porque eles estavam cobrando impostos abusivos, como o ato do selo e o ato de Tom Change, uma palavra em inglês. E eles achavam isso um absurdo, ter que pagar, sendo que não tinha nenhum tipo de representação no governo deles. E outro fator também foi a regulamentação imposta pela metrópole. E a guerra em si começou em 1755, quando as cidades de Lexington e Concord, que é uma palavra em inglês, começaram a disputar em batalhas em si. E no ano seguinte, eles assinaram uma declaração de independência. Eles dividiram os colonos dos ingleses. E essa declaração foi dirigida por Thomas Jefferson. E durante esse período, os colonos estavam sendo liderados por George Washington, que também estava liderando os exércitos. E enquanto ele fazia isso, diplomatas como Benjamin Franklin estava procurando ajuda da França, que foi uma ajuda oficial e ajudou ele na Batalha de Saratoga, que virou um jogo a favor dos colonos. E foi depois dessa batalha que os britânicos aceitaram as colônias como um país independente. E em 1803, os Estados Unidos foi considerado um país livre e independente. Oi, gente, meu nome é Ana Vitória e eu vou falar sobre a criação do governo e a Constituição. A criação do governo e da Constituição dos Estados Unidos ocorreu após a Revolução Americana em 1775 e 1783, quando as colônias buscavam autonomia em relação à Grã-Bretanha. Em 1781, os artigos da Confederação foram adotados, mas mostraram-se ineficazes devido à falta do poder central. Em 1787, a Convenção Constitucional de Filadélfia reuniu líderes como George Washington e James Madison para redigir uma nova Constituição, estabelecendo um governo federal com 3 ramos: executivo, legislativo e judiciário. A Constituição foi ratificada pelos Estados em 1788 e em 1791. As primeiras 10 emendas, conhecidas como a Carta de Direitos, foram adicionadas para proteger as liberdades individuais. Esse processo consolidou as bases do governo dos Estados Unidos, promovendo um sistema democrático republicano. Oi, gente, meu nome é Vitória e eu vim tutorial. Você sabe que os Estados Unidos como território através de Colômbia, Louisiana em 1803 e da guerra contra o México em 1846 a 1849. E eles estão na expansão de áreas como a Califórnia e Texas. Essa expansão intensificou a exploração da escravidão nos novos estados, aumentando as tensões entre o norte e o sul. Compromissos tentaram resolver essas questões, mas acabaram adiando o conflito e culminou na Guerra Civil Americana, em 1861 a 1865.
A guerra reflete as profundas mudanças sociais e políticas geradas pelas forças culturais. Oi gente, bom dia, sou o João. Eu vou falar sobre a Guerra Civil. Ela começou em 1861 e terminou em 1865. Foi um conflito crucial nos Estados Unidos, motivado principalmente pela escravidão e pelas tensões entre os estados Norte e Sul. A guerra terminou em 9 de abril de 1865 com a rendição do general confederado Robert E. Lee, não sei pronunciar, e o general Grant. E vou falar um pouco das causas. Teve a escravidão. A principal causa foi a dependência econômica do Sul em relação ao trabalho escravo, enquanto o Norte buscava a sua abolição. Direito dos estados. O Sul defendia a soberania dos estados e o direito de se preparar da União, enquanto o Norte favorecia um governo federal forte. Eleição de Abraham. A vitória de Lincoln em 1860, embora não viesse a abolição imediata da escravidão, foi vista o Sul como ameaça e força da vida. Eu vou falar sobre a industrialização no século XIX. Após a Guerra Civil Americana, que aconteceu no ano de 1861 a 1865, os Estados Unidos passou por um processo de aceleração da industrialização, que foi impulsionado pela expansão ferroviária, desenvolvimento da indústria siderúrgica e investimentos em infraestrutura. Isso transformou a economia americana, tornando uma das principais potências industriais do mundo. Durante o século XX, os Estados Unidos consolidou sua posição de liderança global, participando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A participação dos Estados Unidos nesses conflitos permitiu que eles expandissem sua influência política e economia global e consolidassem sua posição como líder em tecnologia e inovação. Com isso, os Estados Unidos se tornou uma potência econômica, militar e política dominante no mundo, mantendo essa posição até hoje. Eu sou a Isabela e vou falar sobre os Estados Unidos contemporâneos. No século XX, os Estados Unidos se consolidou como uma superpotência mundial, liderando a criação de instituições como a ONU e a OTAN, assumindo um papel central na Guerra Fria contra a União Soviética. Internamente, passaram por movimentos significativos, como a luta pelos direitos civis, que ajudaram a mudar a sua identidade multicultural. Atualmente, o país é influente de áreas como economia, tecnologia e cultura, como uma estrutura política baseada em 50 estados e um governo federal centralizado. Essa trajetória inclui momentos de crescimento, conquistas e conflitos internos que moldaram a nação moderna que conhecemos hoje. A gente pode ver que tem uma grande diferença na formação do Brasil e na formação dos Estados Unidos, porque eles sempre estiveram lutando muito pelos direitos dele. A gente vê que hoje ele é uma grande potência, não só uma potência econômica, mas também uma potência militar. Ele sempre esteve presente em guerras, por exemplo, na Guerra da Independência, que foi muito importante, a Guerra Civil. E a gente pode ver que hoje ele virou uma grande potência, graças à formação dele também pelos ingleses. E a gente pode ver que sempre quando o país ele é colonizado por tal outro país, a gente pode ver como ele vai se evoluir. Eles foram colonizados pelos ingleses, que eram uma grande potência também na Europa, e viraram uma grande potência hoje também mundial. E já no Brasil foi um pouco diferente no Brasil. Mas é isso, essa foi a formação dos Estados Unidos.